Bora, galera. Última live desse programa. Hoje com o Palomares. Vou chamar aqui, Diego. Fala, Olha ele aí. Brunão. E aí, meu Beleza? querido? Tranquilo? Diga Tudo lá. certo. Cara, a última live hoje dessa série com alguns dos melhores treinadores do país. Eu comecei semana Massa. passada e aí a semana foi sinistra, né? Teve Éder, Bernardo, teve o Neto também. Insiste, Show. agora fechando contigo. E só não vai passar de 1 hora porque tu tem live 8 horas, né? Cara, porra, uma pena, que senão a gente ficava aí conversando aí até umas horas. Ah, de boa. Aí eu separei aqui. Obrigado por ter atendido esse pedido, tá, velho? Porra, uma honra aí estar nessa lista aí, cara. Você Prazer. tem, você tem que estar. Ó, eu separei aqui, tô fazendo mais ou menos como tô fazendo com todo mundo. A gente vai começar falando da tua história antes do Show. CrossFit até, beleza? Assim, teu pai foi meu professor na faculdade, então eu lembro, uma história engraçada que eu lembro quando ele veio pra cá, pra dar aula na UFC, ali 2009, 2010, por aí. E aí ele falava que, pô, meu filho tá vindo para Fortaleza para fazer educação física também aqui. Aí, tipo, Foi. pô, né, acho que é 2010 mais ou menos. Foi E 2000, aí, por aí. e Essa época aí. aí foi o meu primeiro contato, na verdade, eu conheci primeiro teu pai, e depois que eu te conheci alguns anos depois. Mas aí fala da tua história antes do CrossFit, por que tu escolheu a educação física? Obviamente deve ter influência da família, né? Família que pratica atividade É. física, trabalha com isso. Fala aí. Cara, foi desde pequeno, né? Eu tô junto da educação física. Eu fui pra Rússia com meu pai, 95, 94. Ele ficou 3 anos lá fazendo mestrado, né? Então, pô, eu ia nas reuniões que ele tinha lá na CAFTA, no Matveev, eu via tudo, né, como era a coisa. E depois a gente voltou e ele começou a dar aula na faculdade, eu ia para as aulas e via tudo aquilo. Então, querendo ou não, eu fiquei, né, muito apaixonado pelo esporte. Né? Eu sempre fiz esporte, lá na Rússia fiz natação, fiz ginástica na Rússia. Então, eu Tu sempre tinha estava quantos ali. anos quando morou lá? Cara, eu fui com 5, é, 5, fiquei até quase 10 anos lá. A gente voltou em Tempão, viu? 99, foi. Fala alguma Porque coisa lá em ia russo? ser... Cara, eu fui alfabetizado em russo. É Fui mesmo? alfabetizado em russo. É, Que fiz a onda. primeira e a segunda série lá, cara. Que Doideira. Lá, onda. cara, pra você ter uma ideia, a educação física escolar, eu fazia maratona de esqui lá, na Caralho. segunda série. A gente fazia maratona de esqui, Sinistro. que era 1 quilômetro, mais esqui cross country, assim. É outra cultura da educação física escolar lá, né? Era Moscou Eles, mesmo? eles... Era Moscou, capital. Moscou, né? Eles incentivam muito o esporte na infância. Minha irmã foi campeã de ginástica lá na Rússia. Minha irmã nem falava, né, português, cara. Minha irmã era Caramba. só russo mesmo. Quando ela voltou, ela teve que aprender. Então, assim, eu sempre fui apresentado ao esporte. Pô, vi o Guga jogar lá, o Guga foi jogar lá, vi o Ronaldo, o Giovanni, muitos jogos. Então, sempre gostei. E aí fui crescendo, né? Joguei bola, quase cheguei no profissional do futebol aí. Então, a gente sempre vai na área, né? E aí, quando foi para escolher, aquele impulso do meu pai, minha mãe também é da educação física, meu tio é formado em educação física, eu fui para educação física. E me apaixonei, cara. Cadeira de fisiologia do meu pai eu fiz 7 vezes, assim, fiquei ouvindo. Fiz 7 Ouvinte, né? semestres, cara, Então, assim, já sabia onde eu queria entrar na área desde o começo da educação física, na faculdade. Então, eu acredito que eu sou abençoado, cara, por ter tido contato não só com ele, mas com os amigos dele, desde pequeno. Então, eu via o Antônio falar com ele, eu via eles conversando. Eu acho que isso mudou muito e fez com que eu entendesse muita coisa da fisiologia, do treinamento, que eu vejo que hoje em dia é difícil de entender, é difícil de colocar no papel. A simplicidade com que eles fazem isso eu acho fantástico. Isso me motivou muito, é uma linha que eu sigo muito, que eles colocam, né? Eu acho que basicamente por aí que eu entrei na educação física. E Irado. aí saí da aula de educação física, já fiz a minha pós, fiz 2 pós, e já comecei a dar aula em faculdade. Então, assim, foi tudo muito rápido o processo, cara.
E isso aconteceu porque eu tinha uma base muito boa, graças a Deus, por ver meu pai falar, né? Tanto que falam que é muito parecido e tudo, mas é claro que a gente pega algumas coisas. Então foi tudo acontecendo muito rápido. E aí, depois disso, eu entrei no CrossFit, onde a gente já trabalha de maneira mais específica, né? Junto com Irado. o Éder aí. Teu pai foi meu professor da cadeira de futebol e futsal, que era a mesma cadeira na faculdade. E aí, cara, sim, sim. Era muito sinistro, porque era a aula mais esperada do semestre, né? Tanto porque futebol, todo mundo queria fazer cadeira de futebol. E aí, quando ele veio da cadeira, pô, ele tinha muita história para contar. Ele contava a história da época ele trabalhou, né? Nas Spartak Moscou, né? Exatamente. Tinha muita história sobre futebol, curiosidade, bastidores, testes. Exato. A cadeira foi uma das cadeiras mais massas da faculdade por conta disso. E aí eu não fiz fisiologia com ele. Eu acho que na época ele estava em processo ainda de entrada lá no UFC. Foi bem no começo que ele veio para cá. Ele veio em 2007, né, cara? Foi bem no começo. Foi. E aí, mas, pô, foi sinistra essa experiência. E ele contava muita coisa do que ele tinha aprendido na Rússia, né? Obviamente. O Valomar foi o melhor professor da vida. Era sinistro as aulas do Valomares. Cara, ele é muito, muito, muito bom, ele, cara. Era muita história, velho. Era muita história massa, né, de futebol. Tu deve conhecer todas também, né? Não, ontem eu fiz uma live com ele, eu falei, pô, eu escuto isso há 20 anos, né, as histórias, e não cansa, né, cara, porque é muito bom você ver isso, né, cara, você escutar a coisa da área, ver a história passando diante de você, é bacana, eu acho legal. E aí, tu teve experiência, a maioria dos treinadores com quem eu conversei, a galera saiu do CrossFit, da faculdade, e aí começou o estágio ali na musculação foi paquerando com treinamento funcional conheceu o CrossFit. Salvo um ou outro, né? Só o Dequipe que saiu dessa hora, porque ele já fazia CrossFit quando começou a faculdade. Como é que foi a tua trajetória aí? Ele tem outra formação, o Dequipe. Cara, eu tive uma academia em Curitiba, né? Eu tive uma academia com meu tio, trabalhei um bom tempo lá. Depois disso que eu vim para cá terminar a minha graduação, por conta que eu trabalhava demais e não conseguia estudar, né, cara? E, assim, a minha graduação eu aproveitei muito a nível de tempo para estudar. Eu passava 24 horas no laboratório quase de anatomia. Eu conseguia ficar um bom tempo, então eu estudei muito. E aí vim para cá para aproveitar a graduação, justamente para ter tempo de estudar, e meu pai me possibilitou isso. Deixei a academia lá com meu tio, vim para cá, trabalhei numa academia, e nessa academia o Reginaldo, que eu vi ele entrando aí, ele me apresentou ao CrossFit, cara. Apresentou para mim pro Éder, um espaço pequeno, lá na Megagin, na 6450. Nem tinha CrossFit lá, era um espaço funcional, e aí foi acontecendo. A gente gostou da modalidade, viramos praticantes da modalidade, aprendemos muita coisa, e aí o Éder abriu a Gurkha, né, me chamou, e aí começou a ficar um pouquinho mais sério, a gente começou a intensificar os treinos. Cara, a gente treinava das 10 da manhã às 6 da tarde, assim, parando só para respirar, porque não tinha como continuar. Rasgava a mão em todos os lugares, e enfaixava e voltava para fazer muscle bar ainda. Era loucura, cara. A gente fez um mod uma vez, só para você ver como a gente erra, né, faz besteira. A gente fez um mod uma vez que era 100 rounds, cara, que era um muscle up, 2 squat snatch com 50% e 3 burpees. 100 isso durou 2 horas. 100 rounds, durou 2 horas isso aí abriu minha mão, as barras molhadas. Bicho, um absurdo, a gente fazia essas coisas, porque a gente achava que quanto mais a gente treinasse, melhor seria, né? E hoje a gente dá risada, mas eu vejo que o esporte, quando ele é novo, né, cara, é você aprender, você entender o esporte primeiro. E eu acho que demorou um pouco pra gente entender. A gente demorou aí 3 anos para entender o CrossFit, e hoje estamos tentando entender melhor o CrossFit, faltam algumas coisas, estava até discutindo algumas coisas com ele agora, tudo que pode melhorar eu acredito que sempre tem, né? Se você falar que não tem mais nada para melhorar, então acabou tudo, larga os livros, larga artigo, não estuda mais. Então eu acho que sempre tem para melhorar, e a gente vê o tanto que a gente errou, o quanto a gente erra menos agora, erra ainda, mas erra menos. Foi justamente isso, ir buscando, ir tentando entender o CrossFit, e eu acho que hoje nós aí, vocês também, a gente está num caminho muito mais, mais organizado os treinos, eram tudo loucura, a gente fazia muita loucura nos treinos, mas é normal. O pessoal da luta fez muito isso, né? O pessoal da luta tinha essa cultura.
Acho que eu acredito que seja esse o caminho, mas mais ou menos foi por aí, cara. Eu e o Éder na Gurka, a gente sempre ficou junto, o Éder ficou um tempo na Uner com o Andréa, depois a gente começou agora o nosso projeto, mas sempre juntos, então a gente sempre pensou muito bem juntos, a gente sempre se completou em questão de pensamento. Eu acho que isso é difícil, né? Duas pessoas pensar bastante É bem difícil. parecido, né, cara? Porque às vezes você pensa uma coisa, o outro, em vez de te ajudar, não, te puxa para baixo, e aí vocês não saem do lugar. Então você achar um parceiro assim, eu acho importante, e graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Legal. Né? Eu lembro desse início, né, da trajetória de vocês, quando começou a ficar mais sério, exatamente quando abriu a Gurka, e aí começaram a vir as primeiras classificações ali para o TCB, né, começaram a vir os campeonatos de mais expressão, a Renata começou a ganhar uma expressão nacional, né, foi o primeiro TCB dela, aí depois foi no segundo, já foi melhor, já foi começando a brigar, e aí veio o Open, veio o Regionals, e aí de repente a coisa aconteceu assim, pô, a gente tá na elite do Brasil agora, né? Como é que foi para vocês esse lance de sair da expressão regional e de repente ter uma expressão tão grande nacional? Cara, começou com eles no Monstar, né? O Éder e a Renata foram pro Monstar e tiveram, acho que o segundo lugar eles ficaram no RX, uma coisa assim. O Rafael já tinha feito isso, né? O Santos tinha ficado. Uhum. Aí, cara, a Renata, não, eu quero, porque eu quero, e a Renata muito determinada, loucura que ela tem, a cabeça dela é absurda, é atleta mesmo, uma cabeça diferente das pessoas. E o Éder também, pô. E o Éder tinha a ideia de que nós já tínhamos atletas nacional, o Reginaldo, né, o Ney, o Alan, sempre estavam no TCB, mas não competiam, né, cara? A gente não via competição. O Rafael Santos também foi pro TCB, o coach aí falando, foi sim, mas nessa época ele não tinha ido ainda não. Aí, cara, o Éder veio com a ideia de olha como evolui a coisa, né? Hoje nós queríamos competir no TCB. Porra, o pessoal do Nordeste tem que competir, não tem que ir para lá e ficar em 38º, não desmerecendo, claro que não desmerecendo. Só de estar lá a gente sabe o quanto é difícil classificar para o TCB. Mas eles tinham essa ideia de competir. Quando a Renata levou uma primeira pancada, ela falou, não, na próxima eu estou brigando. E realmente foi o que aconteceu. O Éder também. O primeiro TCB do Éder ele ficou em 8º. Né? Sendo que era justamente a nossa ideia. Pô, vamos brigar. E aí a gente viu que a gente estava no cenário nacional. E aí depois veio o Gui Domingues, né? O Gui Domingues entrou, foi o primeiro atleta de expressão aí que entrou. Ele veio depois do Regionals? O Gui veio... Cara, eu não lembro de certinho a época que ele veio, mas acredito que sim. Ele começou no Regionals. Aí a Renata classificou, né? A primeira dela. Ela ficou em 12º, aí saíram duas, ela entrou. E depois ela classificou Master, e aí já foi Games, porra, aí foi um boom. Aí veio o Vi Caetano, veio os meninos todos. Eu acredito que foi por conta de olharem essa evolução e verem também o Éder. O Éder vendeu muito a gente, cara, ele destruiu no TCB em algumas provas específicas. O pessoal vê ganhou muito... prova, né? Chegou a ganhar Ganhou provas, e, pô, querendo ou não, é um cara com 30 anos, né? Um cara que foi uma vez pro TCB, depois duas, e já estava ali entre top 8, depois top 5, né? E querendo ou não, isso é uma propaganda. Eu vejo que o resultado do treinamento de elite é aquela questão, não existe uma periodização correta. Não existe. Você viu aí diversos treinadores, você falou com o Bernardo ontem, falou com o Éder, a planilha do Bernardo é outra, a nossa é outra, a de vocês é outra, e ambos têm sucesso, né? Você vê aí, ele está com 2 atletas no Games, então eu acredito que não se discute periodização. O Antônio sempre fala, o que se discute é resultado. Se isso está dando certo para o seu atleta, ok, continua nessa linha. E é o que a gente tem feito, né? Mudando sempre, eu acredito que você tem que estar mudando, mas eu acredito que o caminho é esse, né? E cara, os atletas, a gente depende muito dos atletas. Você pode ser o melhor treinador do mundo, se o seu atleta não for atleta, na essência dele, cara, naquela cabeça louca de um atleta, não vai, porque eles têm que querer muito, eles têm que aguentar dor pra cacete, e são poucas pessoas que aguentam isso, a gente sabe disso. Você passa o treino lá, aí você vê a galera, Pipi, tá treinando em casa, né, Pipi? Você vê a galera indo pro 3º, 4º round, que é a hora do vamos ver, bluf, despenca. Então é difícil aguentar dor, você achar esse cara. E eu vejo também, o que eu vejo também quando a gente começou a trabalhar um pouquinho mais de rendimento é as abdicações, né? Quem está realmente disposto a abdicar de saída,
alimentação, exato. sono, são tantas aquela coisas coisa, que se abrem mão, cara? né, cara? Você vê a vida do atleta, e vamos pegar atleta de ponta, pô. Vamos pegar Neymar, vamos pegar Cristiano Ronaldo, Bolt. Você vê o glamour, porque você só vê esses caras no glamour. O treino é escondido, né? Então você não vê o Anderon treinar, você não vê o Kaique treinar, mas de antemão eu posso falar, eles sofrem demais, cara. Os meninos ligam chorando, preocupados, e você tem que falar, não, calma, é o momento, você vai estar mais baixo agora, você não pode estar 100% o ano inteiro. Então, assim, é difícil lidar com eles, é difícil manter eles na confiança e no entusiasmo deles, mas são pessoas, assim, que até me emociona, cara, quando eu falo com eles, porque é diferente, eles são foda, bicho. Atleta é incrível, é uma mentalidade diferente, é um querer diferente, eles têm que se motivar direto, levar um pau no BCC, já tem que estar pronto para outra porrada, e isso é atleta, cara. E sempre aquela coisa que a gente fala, acreditar no processo. Não adianta ficar mudando de planilha, não adianta ficar mudando de treinador. Eu faço 5 meses de uma planilha, aí eu vejo o outro que ganhou, eu vou para aquela. Você perdeu 5 meses da sua vida, porque você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que se adaptar a tudo de novo. Então, se não der tempo, preparação física é longo prazo. Não tem como eu fazer um atleta em 1 ano, isso não existe. A gente está começando esse processo, então é acreditar no treinador e seguir forte, né? E a gente, graças a Deus, tem atletas bem fiéis, eu acho que essa é a ideia, que são fantásticos, assim como atletas, como pessoas também. Acredito que quando você treina um atleta, você acaba tendo uma relação íntima com esse atleta. Você tem que ligar de noite, você tem que ligar de manhã, ver como é que ele está, conversar quando é preciso, né? Perguntar se ele saiu, se ele namorou, às vezes você tem que saber. O Anderon veio aqui para Fortaleza fazer o Open, ele ficou no cabresco aqui, a gente só liberou no final do Open, né? E tem que ser assim, né, cara? É realmente abdicar, é uma vida de sacrifício, ela é glamurosa no dia da competição, tanto é que eles falam, competir é tranquilo, o problema é treinar. Né? O problema é treinar. Eu ouvi uma frase do teu pai na live que vocês fizeram, que ele falava que a competição o atleta tem que sair sorrindo, do treino é que ele tem que sair chorando. Né? No treinamento que se forma um atleta. E Diego, me fala, eu acho que Olha, o Luquinhas entrou aí, o Luquinhas aí, atleta nosso, ó, maluco esse menino, lá do Rio. Fantástico, cara. Ele é fantástico, ele é fantástico. O crescimento de vocês no cenário nacional foi algo assim muito sinistro, porque eu acho que vocês vieram com uma ideia diferente do que estava sendo feito, né, pela maioria dos treinadores no país, uma visão mais atual de treinamento, muito do que já se fazia fora, né, a gente via os caras fazendo fora e ainda não conseguia aplicar nos atletas aqui no Brasil, demorou um pouquinho, ter uma resistência da galera a entender que low intensity também era treinamento, né, se construía capacidade também com treino de baixa intensidade. E aí eu acho que era mais fácil, talvez, convencer quem estava com vocês desde o começo, que era tu, Renata, o Matheus, né? Então o pessoal daqui, local. Matheus, E aí o pessoal que veio de fora, né, fora do Ceará, a maioria deles já vinham com outros treinadores, né? Vocês sentiram alguma dificuldade no começo de conseguir estruturar esse tipo de trabalho para o pessoal que vinha de outras escolas de treinamento? Talvez ali o Gui já treinava antes de começar a treinar com vocês, né? Vi Caetano, todo esse pessoal, o Anderon, Kaique, todo esse, agora mais recente, eles já vinham de um outro modelo de treinamento, talvez com suas particularidades. Como é que foi esse choque? Foi difícil para vocês conseguirem fazer eles abraçarem a ideia de treinamento de vocês? Cara, eu acredito que assim, o período de base é o mais estressante para eles, pela proposta que a gente fazia, né? Essa ideia de sair do CrossFit totalmente e mostrar que esse treino longo, que essa porcaria de remar 10 km, depois correr 10 km. Eu tive atletas aí, pra que eu vou correr 10 km se eu não corro? Não existe uma prova dessa. Era o que mais falava, né? Antes era isso. Né? Por que eu vou fazer isso? Né? E cadê a especificidade? Vocês estão perdendo um princípio. E a gente sempre deixou muito clara a nossa ideia. Os nossos atletas sempre abraçaram. Porque muitos atletas que vieram depois, né, vem o Anderon, e a gente já estava com um nome legal, então eles vieram e falaram, cara, faça o que você quiser comigo.
Foi mais ou menos isso. E aceitaram o treinamento. Pô, o Luquinhas que entrou aí, ele é um cara absurdo, cara. Você manda, é um cavalo de treino mesmo. Aquele cara que treina, ele faz e depois reclama. Sabe? Aquele cara gostoso de treinar. Mas todos os meninos são assim. Então, realmente, eles abraçam a nossa ideia, as loucuras que a gente faz, alguns testes que a gente faz. Né? Então, eu acredito que não foi difícil de convencer por esse motivo. Mas é claro que há uma reclamação, porque realmente é muito chato, cara, você fazer longão, cara. Assim, é absurdo de chato. Você fazer base de hipertrofia de força é muito chato mesmo. E eles abraçam, porque eles entendem o processo agora. É um princípio do treinamento. Uhum. Você tem que chegar para o seu atleta e conscientizar ele. Ó, você está fazendo isso por causa disso. Né? Porque senão ele vai fazer algo que... Pô, eu não quero fazer isso aqui. Por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou dar 5 tiros de bike com um descanso de 3 minutos? Pô, no terceiro tiro eu quero vomitar. Aí você tem que falar para ele, não, eu quero esses dois, é agora. Né? E se ele tem essa consciência... Se ele tem uma motivação, é fundamental você motivar o seu atleta, ele faz. Eu vejo a diferença do atleta para uma pessoa normal ou um aspirante atleta. É a cabeça do cara. Então eles abraçam a ideia, eles fazem o treino, eles respeitam o pace que a gente dá. E isso é importantíssimo, né, cara? Mas essa ideia de sair do CrossFit realmente foi lendo livros de treinamento escritos há muito tempo atrás, cara. A gente lê muito Platonov, a gente lê muito... Verkhoshansky, alguns autores aí do leste que a gente gosta muito, e justamente por ter a influência do meu pai, do Antônio, que são de lá, né, da escola leste europeu, a gente usou muito isso. E a gente começou, cara, mas vamos tentar aplicar o CrossFit no treinamento que já existe? Tudo que tem na periferia, vamos tentar fazer no CrossFit? Vamos. E aí a gente começou a, tá muito mais fácil de organizar o treino agora vai dar certo. Sabe, porque a gente tinha a ideia do CrossFit que eles passam para nós, de que é constantemente variado, aí eu tenho que mudar o treino todo dia, toda hora, e a gente ficava mudando os estímulos. Sendo que se eu não dou estímulos de maneira constante, ou seja, toda segunda eu dou um estímulo, toda terça eu dou um estímulo, toda quarta o mesmo estímulo, eu não dou chance do corpo se adaptar. Eu preciso gerar uma adaptação crônica, eu preciso ter um estímulo, e aí eu só vou aumentando a carga desse estímulo durante as semanas. Pô, e isso é fantástico, cara. E aí quando a gente organizou o treino, fez um microciclo, e a partir desse microciclo manteve o desenho por todo o meso, a coisa começou a andar. A gente viu, a Renata, quando ela foi pro Games, ela não fez CrossFit durante 2 meses. Ela ia pedalar de manhã, ela fazia natação no almoço e ela corria à tarde. E quando ela foi pro específico, no período de ir pro específico, ela ficou impressionada com o condicionamento dela, o condicionamento aeróbico dela. Entendeu? Então a gente percebeu que não preciso fazer o CrossFit para melhorar no CrossFit. Eu preciso sim pegar as capacidades físicas que o CrossFit tem, que são basicamente todas, resistência aeróbica, anaeróbica, potência e força, e melhorar. Só que eu só consigo melhorar isso trabalhando separadamente cada uma. Perfeito. E aí sim, depois de muito tempo, a gente vai para o CrossFit e fica um tempo lá no CrossFit. Mas acredito Perfeito. Que essa foi a ideia que a gente teve, que a gente fez. Né? Que eu vejo que alguns treinadores fazem. A problemática que eu vejo às vezes é erros no estímulo, erros no volume, alguma coisa assim, mas acredito que estejamos no caminho certo. Sim, sim. Eu falo por mim como treinador, talvez a maior dificuldade é conseguir exatamente o que você falou agora, evoluir de uma semana para outra, primeiro encaixar o que você quer na semana, e aí não abandonar de uma semana para outra. Você ir evoluindo na complexidade, ou em volume, ou intensidade, ou em densidade, a semana linkada na semana, linkada na outra, e aí depois você para e vê o que deu certo, reavaliando, ou pegando um novo pace, que a maioria das vezes, nos ergométricos, você faz um novo teste, é só para pegar um novo pace, porque aquele pace já ficou defasado, né? E aí aplicar de novo, e aplicar de novo. Essa era uma dificuldade que a gente tinha no começo, eu e o Diego. E aí, o Diego, como veio na base da corrida, né, ele já manjava mais dessa parte de linkar uma semana na outra, sabe? E aí foi quando a gente começou a ter uns ganhos muito importantes em condicionamento. Foi quando a gente começou a pegar o que ele fazia na corrida e começar a aplicar mais ou menos dessa forma como vocês aplicam. Mas eu vejo que a dificuldade da maioria dos treinadores é organizar o que você quer na semana e não abandonar aquilo, né? De repente, uma semana não tem nada a ver com a outra. Isso. Olha a Chuchu entrando aí também.
Exatamente isso, cara. O que a gente pensa hoje, né? E aí a gente tem um livro do Antônio de periodização que é absurdo, fantástico. É pegar os estímulos, sendo que, como nós temos concorrência nesses estímulos, então eu tenho que organizar muito bem a sessão para que eu não tenha interferência no outro bloco, né? Ou na outra sessão, depende de como o pessoal fala, mas no mesmo dia. Sendo que também eu vou interferir no outro dia. Então essa organização do microciclo é importante. Quantos estímulos aeróbicos eu vou dar na semana? Quantos estímulos de potência aeróbica eu vou dar na semana? Tendo em vista que a potência aeróbica é o que mais demora para recuperar. Né? Então se eu dou um estímulo de potência aeróbica, o que seria uma potência aeróbica? No CrossFit seria um odd longo, intervalado longo aí, de 40 minutos, você entra em potência aeróbica. Pô, aí você vai precisar de 3, 4 dias para recuperar. Então, se eu dou um estímulo na segunda, eu vou poder dar outro só na sexta. E aí se pensa muito, pô, então eu não posso dar intensidade, eu tenho que descansar. Sim, você tem que descansar o seu sistema aeróbico. Mas o seu sistema anaeróbico está pronto para ser usado. O seu sistema lático, alático está pronto para ser usado. Então você vai trabalhar esses dois na terça, na quarta, na quinta. E aí você trabalha de novo a potência aeróbica. Né? Então é complicado você periodizar. Para que você faça isso, você tem que entender muito bem dessas questões de sistema energético. Por exemplo, eu pego o Endurance, né, que é o cíclico que a gente faz. Ele tem uma periodização clássica dele linear. Né? Ele vai aumentando essa sobrecarga. Já se eu for para a parte de cima da minha planilha, pensando no mesmo dia, Endurance sempre embaixo e em cima a parte de força e potência. Eu já posso fazer uma periodização ondulatória. Né, onde eu faço uma progressão de carga durante 2, 3 semanas, aí eu desço essa progressão e começo de novo, 60, 70, 80, desço, 70, 80, 90, e só aí já vão 6 semanas, já é um mesociclo. Né, então tem que ter esse cuidado, às vezes o que se aplica no Endurance não se aplica nas cargas, né, esse controle é difícil. Quando isso acontecer de maneira mais otimizada, eu acredito que a planilha vai embora e a periodização vai... Mas é difícil fazer esse controle que fala nos livros, né, no cross. Mas é isso mesmo, assim, a periodização, a forma como evolui o treinamento de endurance, principalmente os ergométricos, ela realmente tem essa característica mais linear, né, do que o treinamento de força e de potência. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no está programado aqui, Diego, e te perguntar que teve um momento durante a trajetória tua, né, e do Éder como treinadores da Cross Performance, que foi quando vocês conheceram o André, né, o Barbo, Foi, cara. E aí teve, eu queria saber de ti o que foi de ganho assim com isso. É óbvio que teve aprendizado, até porque foi no momento em que vocês estavam evoluindo e aí conheceram um cara que tinha um nível competitivo alto, com um pensamento diferente, talvez, e aí vocês trocavam ideias ali. Como é que foi esse período? Cara, ele é fantástico, né? Na verdade, ele trabalhou com o Éder, né? Eu ainda não trabalhava junto, era na Oner, né? Que era dele, lá da Itália, e o Éder representava a Oner aqui no Brasil. Alguns atletas nossos eram Oner antes, que era o Vi Caetano, né? O Anderon procurou... Era Oner. O Anderon procurou o Cross Performance, depois daquela prova do TCB, que foi bike, 140 calorias de bike, lembra que era 10 minutos, 140 calorias de bike e o máximo de thruster. E o máximo de thruster, depois remo, máximo de swing. Era a primeira prova daquele TCB, né? 2018, isso. O André até ganhou aquele TCB, mas nessa prova ele foi mal. Foi mal assim não, né? Mas foi em quinto nessa prova. E o Éder, destruiu nessa prova, junto com o Sanches. Então aí ele viu a capacidade aeróbica que a gente tinha, e se não me engano foi logo depois que ele procurou a gente. Né? Não, foi depois do Open. Logo depois do Open. Ainda fez o Open com o Júnior, né? Foi. Mas foi logo depois do Open. Né? E, cara, o Barbo, cara, o André, ele é fantástico. Eu acredito que é uma diferença que nós temos ainda para os americanos, para o pessoal de ponta mesmo. Economia de movimento, cara. É absurdo o que ele ensina de economia de movimento. Maneiras diferentes de fazer snatch, maneiras diferentes de fazer pull-up, maneiras diferentes de fazer muscle-up. O balance-up dele é sinistro. Não, ele faz vários movimentos. Se for um mais longo, você faz assim. Snatch, você faz... Bicho, é uma variedade que você fica, meu Deus. Porque a gente confunde o LPO com o LPO. Sendo que no CrossFit não é LPO. Quando eu baixo ali, faço o LPO com 20%, 30%, isso não é LPO, isso é levantamento de peso.
E aí eu tenho que pensar na melhor forma para mim. Muitas vezes é nem bater no quadril. Muitas vezes é fazer estifado. Né? Se eu estou com um LPO e vou fazer o wall ball, então eu vou pôr a perna, vou usar a lombar. Depois eu trato. Mas essas coisinhas pequenas no alto rendimento é uma diferença absurda. Né? Então a gente aprendeu muito com ele. Foi a época que a gente começou a falar de potência aeróbica, de entender esse treino aeróbico forte, intenso, que é uma cultura que nós não temos no Brasil. Aeróbico é moderado, é leve, é só para recuperar, só para brincar. E aí a gente começou a entender o que é a potência aeróbica, a diferença da potência aeróbica e da potência anaeróbica. Ao meu ver, é uma das maiores dificuldades dos treinadores entender isso e montar treino para isso. Montar treino para potência anaeróbica e montar treino para potência aeróbica. Por quê? Porque dependendo do que você faz, uma coisinha que você mude, seja no descanso ou no tempo de trabalho, você passou de uma zona para outra. E aí o tempo de potência anaeróbica para recuperar é 2 dias. Agora, potência aeróbica são 4 dias, podendo chegar até 5. Né? Então isso é complicado para organizar treino. Né? E a gente aprendeu muito com ele. Ele é fantástico. Cara. Ele tem um olho clínico para correção de movimento absurdo. Absurdo. É um dos melhores que eu já vi. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop quando ele veio, uma das vezes que ele veio aqui ao Brasil. Na Central, né? Foi. E, cara, realmente eu lembro. Era sensacional. Pena não ter tido a oportunidade de falar de mais vezes, né? Porque depois disso, acho que ele não voltou no Brasil. Mas acho que foi a última vez que ele veio, exatamente. Foi a última vez que ele veio e daí eu troquei uma ideia com ele, tipo assim, meio, quais são as suas referências de treinamento? E ele me falou do Alain Ricaldi, falou do Jason Layton, até... Ele usava o Verkhoshansky, se não me engano, da pliometria, ele usava muito o Verkhoshansky, ele até falava pra gente que o Verkhoshansky é muito famoso na Itália, e ele usava bastante. E aí ele me indicou até esse livro do Alain Ricaldi, né, que até o Éder tem também. E... Tá aqui comigo aqui. Eu até tirei xerox dele aí. Tentei comprar vermelho, de todo né? jeito. Vermelho. Tentei comprar de todo jeito esse negócio, não consegui, mano. Não consegui jeito. Eu mandei e-mail. Esse aqui, né? Esse aqui. Isso. Eu cheguei a falar com o próprio Alain Ricaldi e ele, cara, eu não consigo mandar pra fora da Itália. Mas tá de sacanagem. E aí foi com acho que o Éder trouxe quando o Éder foi pra lá. Isso. Aí o Alan falou que o Éder tinha. E aí nesse livro ele tem uma inspiração do leste europeu muito forte na parte de força, né? No controle que ele tem de carga. Eles são fantásticos. Na força eles são fantásticos. É muito sinistra. E aí, vocês de repente viram... Como é que foi essa parte de... Porque o Éder era representante da UNE no Brasil, né? E aí, em que momento ele entendeu que não, agora é a hora realmente da gente tocar esse trabalho aqui com o pessoal daqui? Cara, o que acontecia, né, cara? O leste europeu é muito frio, né? A Itália é muito frio lá. Então eles tinham um aquecimento que durava 40 minutos, cara. Tendo em vista que eles faziam uma planilha, né, para o pessoal de lá, né? Então, assim, Coptrain também tem planilhas, é muito boa a planilha deles, mas não é direcionado para a realidade do Brasil. E aí o Éder veio conversar comigo, falou, cara, a gente está sempre junto, sempre trocando ideia, vamos fazer a nossa. Aí a gente, vamos. Aí a gente pegou e começou o trabalho. A gente demorou, cara, o Éder ficou receoso para falar com ele pra caramba. Mas devagarzinho foi fazendo essa mudança. E muitas pessoas começaram a trocar. Muita gente, depois de 3 meses que entendeu que mudou, só para você ter uma ideia como demorou. Mas foi acontecendo de maneira natural, bem tranquila. O André aceitou de prontidão, falou com o Éder que ele estava certo mesmo, né? Até para ser um trabalho mais profissional, né, cara? Hoje em dia a gente tem uma empresa, tem pessoas que estão conosco também, né? Então ficou uma coisa mais organizada. Até no trabalho a gente tem que fazer isso. Mas foi gradual, foi bem tranquilo. Perfeito. E vocês já tinham mais ou menos a característica de vocês quando começou a ocorrer essa mudança, assim, você falou agora, por exemplo, do aquecimento, né? Que era uma coisa que talvez não se encaixasse tanto para a nossa realidade, mas vocês já tinham essas características próprias ou foram adquirindo isso ao longo que foi passando o tempo depois que meio que separou aí da UNE? Não, quando a gente fez a Cross, a gente já tinha um desenho de planilha, a gente já desenhava a planilha, então a gente já tinha uma estrutura, a gente já tinha um pensamento muito parecido com o que tem hoje. Então foi muito rápido, a gente não teve que fazer nada. Tendo em vista que o que a gente vê de aquecimento hoje, aquecimento, você vai fazer primeiro geral,
depois você vai alongar, depois você vai fazer o específico, né? Então existem duas vertentes. Antes você alonga, depois você aquece. Primeiro você aquece, depois você alonga. Tem pessoas que nem alongam, não gostam, vou trabalhar força. Existem mitos e verdades sobre isso. Mas a gente sempre ficou numa linha que a gente faz um aquecimento geral para os atletas, e aí o tempo de aquecimento geral varia de atleta e de região. Então se eu estou lá no sul, o meu aquecimento tem que ser mais demorado, porque eu demoro mais tempo, eu estou no frio. Se eu estou aqui, eu posso aquecer em menor tempo, e não tem um tempo ideal. Né? Alguns livros falam que é você começar a suar. Começou a transpirar, você está aquecido. E aí alguns autores falam para você ir alongar, outros falam para você alongar antes, depois fazer mobilidade. E o aquecimento específico foi uma coisa que a gente mudou. Fazer o aquecimento específico antes de cada workout, para já entrar preparado. Porque como estão perguntando aí, eu estou vendo, não sei quem é, Euso Zavini. Né? Pronto. Alguns atletas treinam 2 turnos, até 3 turnos. Meu querido, isso aí a gente faz com o pessoal que tem tempo, obviamente, que é atleta, realmente, porque para minimizar esses efeitos concorrentes. Por exemplo, se eu saio de um treino forte de força, eu não tenho condição nenhuma de fazer um treino de potência anaeróbica. Pelo menos 6 horas eu tenho que estar descansando para tentar recuperar. Então, esses intervalos entre as sessões é por isso. Por isso que a gente tem uma planilha mais longa, uma planilha mais curta, porque não dá. Tem pessoas que às vezes fazem um treino de 4 horas, fazem em 2 horas. São mágicos, mas conseguem. Mas imagina, o cara sai da força, nem descansa, só toma água e já vai para a potência. Então o que vai acontecer? Ele vai para o outro bloco de treinamento sem qualidade, já vai cansado e não vai render, não vai otimizar o treino. Então é melhor descansar. Se eu não consigo fazer isso, eu tenho que diminuir o volume do treino, tenho que diminuir os blocos no dia. Né? Então é por isso que geralmente quem treina de 2 a 3 períodos são os atletas de elite nossos. Alguns outros atletas que competem também conseguem fazer 2 períodos, né? Que dura 2 horas o primeiro, 1 hora o segundo período. Mas é para evitar esse efeito. Né? É isso que eu ia te perguntar. Deixa eu só ver essa outra pergunta para eu entrar na minha. Você separa manda aí. Você separa totalmente o endurance da força de base, na período de base. Separa uma sessão para endurance e uma sessão para força hipertrofia ou, enfim, força de acessórios. Pronto, geralmente sim. Geralmente entra pela manhã hipertrofia, força, acessórios, geralmente a gente usa isso. Strong alguma vez, né, ginástico, base também. E geralmente pela tarde a gente faz o endurance. É que o nosso, não sei qual é a pergunta do endurance, mas endurance que eu coloco é aeróbico e anaeróbico. Então, às vezes eu posso fazer um estímulo longo de endurance, e outro endurance de potência aeróbica, outro endurance de potência anaeróbica e outro endurance de potência alática, por exemplo. Então, mas sempre, geralmente, no período da tarde. Quando que nós não separamos isso? No período de choque. Aí eu não quero saber se ele vai fazer força, depois vai fazer odd. Choque é realmente para quebrar o atleta. Mas sim, separamos sim. Força e geralmente à tarde o endurance. Aí o que acontece com pessoas que não tem tempo para treinar, treinam 1 hora, aluno de boxe, né? Tem artigos falando sobre o efeito concorrente, justamente sobre atletas e praticantes, né? E onde mostra que no praticante esse efeito concorrente ele não exerce uma diferença tão significativa quanto no atleta. Então eu não tenho perda, né? Por isso que uma aula de 1 hora de boxe, ela é válida. Se ela for bem feita, faz força, bloquinho, ensina ali, vamos para o odd. Dá para fazer tranquilamente, que não vai ter um efeito tão catabólico quanto você teria com um atleta de alta performance. Essa era a minha pergunta. Essa é a minha pergunta para ti. Ontem eu conversando com o Bernardo, daí a gente trocando ideia sobre o efeito concorrente do treinamento. Né? Porque talvez esse fosse o grande, ou ainda seja a grande cautela ali do CrossFit. Como é que eu vou deixar meu atleta forte e endurance ao mesmo tempo, né? Ele é resistente, ele forte, ele rápido e ele potente e ao mesmo tempo conseguindo correr 3 km abaixo de 12 minutos. Então, como é que tu vê o CrossFit? Porque você tem um espectro que de uma ponta você tem um atleta de endurance, corre maratona, da outra ponta você tem um levantador olímpico ou basista. O CrossFit ele tá meio que no meio, né? Ele nem é tão extremo de um lado, nem é tão extremo do outro. Como é que tu vê a questão da concorrência num esporte que é tão híbrido como o CrossFit? A gente ainda tem muito que percorrer, né? A gente tem que achar o atleta perfeito. O Matt Fraser está aí muito perto disso. E aí a gente começa a procurar esses talentos.
mas a gente ainda não tem essa detecção de talento pro CrossFit. A gente tem o que são atletas vindo de outra modalidade e consegue se dar bem no CrossFit. Sendo que, cara, o CrossFit eu vejo muito, que é o que eu falo, que já tem na literatura, então a gente perdeu muito tempo não vendo isso. O Decathlon. O Decathlon, na minha opinião, é o esporte mais parecido com o CrossFit e não tem o que tirar, porque o Decathlon nada mais é do que 10 modalidades do atletismo. Então aí eu tenho 100 metros, eles vão correr 400 metros, 800 metros, 10 mil metros. Então olha a diferença de sistemas que os caras têm que ser bom. Né? Eles têm que fazer salto com vara, eles têm que fazer salto em distância, eles têm que fazer arremesso de peso. Então assim, é exatamente igual ao CrossFit. E aí você organizar tudo isso realmente é difícil. Tendo em vista que hoje, a discussão, eu estava até discutindo com o Éder há pouco aqui, a gente fica muito tempo conversando, nós temos duas vertentes na planilha. A parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo, Endurance. O famoso WOD, né? Que eu não gosto de pôr dessa maneira, mas é o famoso WOD. E a parte de cima, que seria a força, seria a potência, essa parte mais alática e resistência de potência e de força. Tendo em vista que, como eu falei, a periodização para essas cargas, ela tem que ser ondulatória. E a periodização para o Endurance, ela tem que ser linear. Então, a partir desse momento, agora, eu vou separar essa periodização. Vou separar lá em cima e vou separar aqui embaixo. E assim eu começo a tentar juntar a melhoria em todas essas capacidades. Se nós formos reduzir mais ainda para ficar mais fácil, eu vou reduzir em força, velocidade e resistência. Pronto. Que é o famoso triângulo do Guedes, que ele usa para tudo. E nisso aqui já está embutido o sistema energético e tudo isso. Então, se eu conseguir melhorar isso tudo, que são essas três vertentes que não se separam, então já tem um norte, eu consigo fazer um atleta híbrido, que no caso é o atleta de CrossFit, tendo em vista que nós temos outra preocupação, que é a técnica, na verdade a maestria dos movimentos, no caso é a ginástica. Bom, então o CrossFit pega dois esportes totalmente antagônicos, que é a LPO e ginástica. Estruturas diferentes, força diferente, mas o CrossFit junta todos eles. E ao meu ver, cara, se nós trouxermos força para esse atleta, que é um trabalho de base, mas tudo que eu vou fazer, eu preciso levar em direção ao que se usa no esporte. E hoje no esporte só se usa velocidade. O atleta mais rápido ganha, né? E é isso que nós temos que ter, um atleta rápido e forte e resistente. Então são as três capacidades que eu tenho que brigar. Tendo em vista que, como eu tenho um macrociclo para fazer isso, eu não posso querer melhorar todas as capacidades ao mesmo tempo. Talvez seja o erro. Por isso que quando eu estou em base de força, em base de potência, eu estou melhorando o condicionamento aeróbico lá embaixo. Quando eu melhorei condicionamento aeróbico, estaciono, subo a minha planilha, agora eu vou melhorar força e potência. Tendo em vista que o que é a base da força, o que é a base da potência, nada mais é do que você preparar o seu corpo para o que você vai fazer depois. Então eu não quero que você faça força descendo em 2 segundos e subindo rápido. Não. Eu quero que você faça força com velocidade. Só que para eu imprimir velocidade na força e na potência, eu preciso primeiro preparar o meu músculo esquelético. É preparar o tendão para aguentar a carga que vem depois. Então isso é o período de base. É aquele famoso método tempo sobre tensão. Que nós colocamos como hipertrofia porque parece a musculação, mas não tem nada a ver em querer aumentar a massa do atleta, ficar forte, até porque não tem lógica eu botar músculo no atleta. Não é nem o desejado, né? Aumentar o peso corporal. Eu quero o menos possível, eu quero um cara forte e magro. É o sonho de qualquer treinador e atleta que precisa do seu corpo para se locomover em velocidade e resistência. Quanto mais músculo, mais energia eu tenho que dar para ele. Gasto mais. Né? Então a gente quer isso. E aí entra o método da pliometria, que é onde nós trabalhamos força rápida, que é o que se usa no esporte, sem ganhar massa muscular, né? Que é um método muito usado em praticamente todos os esportes, é usada a pliometria. Então eu vejo dessa maneira, você tem que ganhar em uma capacidade, depois você vai para outra, e depois você vai para outra. Sempre lembrando que você precisa manter o que você ganhou. Então é aquela questão, você não pode esquecer o que você fez lá atrás. Ah, ganhei força, então agora não treino mais força, só vou treinar os outros. Aí ganhei velocidade, agora não treino mais velocidade, vamos para o aeróbico. Quando você acabar o aeróbico, você perdeu força e velocidade. Você tem que ter dose residual, né?
Exato, você tem que ter manutenção do estímulo, senão você perde. 2 semanas você já perde capacidade aeróbica. É o que vai acontecer, né, depois que a gente voltar da quarentena, né? Não tem como você não perder. Força foi pro saco. Tu pensa como alguns treinadores, Diego, que o CrossFit ele é um esporte predominantemente de resistência, na sua essência, na hora do ódio, por exemplo, na hora de um evento de competição. É o atleta que consegue resistir velocidade por mais tempo, um atleta que consegue resistir força por mais tempo, então, no final das contas, acaba sendo um esporte de predominância e resistência, ou tu pensa diferente? Pronto, não vou nem falar só do CrossFit. Esportes que não são de resistência. LPO clássico, olímpico, força. 60 metros raso, que é uma prova do atletismo, só que ela é indoor, 60 metros. Salto, altura ou distância, vara, lançamento de dardo. Por que essas características que eu estou dando aqui? Porque são esportes que você faz uma vez só. É mínimo tempo mínimo, né? Só para dar ideia, 100 metros eu já considero resistência, 100 metros raso. 200, 400, resistência. Então, ao meu ver, todos os desportos, eles precisam ter resistência. Aí você pode chamar de velocidade ou de potência, porque a potência é a velocidade aliada à força, é a curva das duas. Então, ao meu ver, e muito vem se falando hoje em dia, da resistência e da potência, né? Que é você resistir por um tempo fazendo força e velocidade, que é a potência. Né? Então, eu acho que esse entendimento tem que ficar bem claro hoje para os treinadores, tem que ir atrás disso, tem que ver, mas eu acredito que nem precisa, é só você entender. Pô, CrossFit, você vai ter que fazer uma Cindy. Quem for mais rápido nas transições vai ganhar. Se você tem que ser rápido por um tempo longo, você precisa de resistência de velocidade. Você precisa de resistência de potência, né? Então, só para dar um exemplo, assim, por que eu falo dos 100 metros? Porque os 100 metros, existe isso na literatura, ele é resistência de potência alática. E aí a problemática, pô, mas ele é resistência em 10 segundos? Pô, mas o meu sistema alático só dura isso? Menos que isso? Então, por 3 segundos, eu estou resistindo ao meu sistema lático. Eu estou pegando creatina e estou gerando ATP de novo. Isso dura pouco tempo. Mas 3 segundos nos 100 metros, 30% da prova. Então, o cara mais resistente ganha. E da onde vem essa premissa? Vendo as parciais do Bolt e do Asafa Power, que são atletas que atingiram a mesma velocidade, só que um sempre ganhava. É porque ele atinge e cai. O Bolt atinge, mantém um pouquinho e também cai. Né? Muito se falava que o Bolt segurava a chegada, porque ele olhava para o lado. Não, ele vai segurar. Como é que segura 9 segundos? É porque ele não precisa do pescoço dele para fazer força. Mas ele é queda de sistema lático, então ele já vai para outro sistema. Né? Mas eu acredito sim que o CrossFit é resistência. Resistência de potência, resistência de força, resistência de velocidade. E a partir do momento que se entende isso, se muda a conduta, né? no treinamento. Lógico, exato. Aí o que acontece? Por exemplo, a prova do BCC, a final lá, né? Pô, tiro de bike e o máximo de passada. 8 rounds aquilo ali, mano. Absurdo. 20, acho que mudou, era 12 calorias de bike porque era outra bike. É bem mais pesada que a Assault, aquela bike da Rogue. Cara, e você dá um tiro e queimar a perna fazendo passada, aí você tem 1 minuto e meio para descansar. Aí que entra a tua base. Quem que vai recuperar? Quem tem sistema aeróbico. Né? E aí você não trabalhou isso fazendo crossfit, você trabalhou isso fazendo aqueles longões que você fazia lá na base. Chato, né? A corrida chata. Mas tá aí agora. Cadê tuas mitocôndrias para fazer essa reposição, essa respiração celular? Então, essa problemática, esse entendimento de que para você melhorar no específico, você tem que ir para o geral, quando isso ficar claro na cabeça do treinador, na cabeça do atleta, com toda certeza ele vai ter um up na sua performance, ele vai fazer de maneira bem melhor os treinos e os workouts, né? Show de bola. Esse exemplo dessa prova foi perfeito porque o cara que tem um sistema aeróbico mais bem desenvolvido, ele consegue tolerar mais a acidez, ele consegue tamponar mais os rios de H+, ele consegue recuperar mais glicogênio mais rápido durante o período de intervalo. Então, perfeita essa... E as provas estão com a tendência, já tendem a ser assim, né?
acaba que o odd quase que um hit, né? Porque ele não é contínuo. Você faz, você faz, passa magnésio, você faz, bota o grip, você faz, bota a mão no joelho. Então, dentro do workout, de uma competição, não é um workout que você faz de forma contínua, ele é intervalado. E aí o que vai te fazer recuperar melhor entre os intervalos de estímulo é o sistema aeróbico. Perfeito. Por isso que o trabalho contínuo, difícil fazer com movimentos do CrossFit, né, cara? Pô, não tem como você controlar isso. Você vai fazer thruster, você vai subir a frequência na hora que você soltar a barra. Né? A gente propõe isso, a gente pôs algumas planilhas para isso, porque para você fazer isso para aluno de boxe, o cara paga R$400 a mensalidade, aí vai no teu boxe. Hoje a aula é 40 minutos de remo, viu? Primeiro, o aluno vai odiar. Segundo, qual é o boxe que tem 20 remos, 30 remos para dar para todos os alunos? Então a gente tem que trabalhar também com a realidade. E o que a gente tenta por isso, para fazer o contínuo específico, que é com os movimentos, é fazer com volume baixo, carga baixa, e eu não posso parar. Então, por exemplo, não adianta eu fazer 10 wall ball e esperar 30 segundos, porque aí vai acontecer essa declínio na frequência. Eu quero que a frequência se mantenha. Então, eu tenho que sair do wall ball, eu tenho que ir para o burp, ou eu tenho que ir para o step box, movimentos simples, com volume baixo, para que eu consiga ficar girando. E aí eu consigo imitar esse método contínuo, onde a frequência tende a ficar sempre por ali 140, 150, e não fique oscilando para ter a característica de intervalado, né, que é o HIIT aí. Show de bola. Mas é mais ou menos essa ideia, para aluno, né? Sim, sim. Eu tenho 6 minutos, mais ou menos aqui, 7 minutos, né? Eu vou terminar um pouquinho antes para te preparar para a próxima live. Enquanto eu vou te pedindo aqui as considerações finais em relação a indicações, vou abrir para o pessoal fazer perguntas, quem quiser. Show, e também vou perguntar um pouquinho dos testes, como é que vocês controlam e mensuram a evolução dos atletas. Pronto. Como é que vocês fazem esse controle, só por cima, Diego, assim, rapidinho, de testes, de o que é que vocês mais usam para controlar a evolução? Testes na parte de baixo, endurance, né? A gente trabalha com controle de carga, sendo que, por exemplo, se eu treinei o aeróbico, a potência aeróbica, eu tenho uma pontuação para ela, digamos que 5. Se eu treinei potência anaeróbica, eu tenho pontuação 4, a lática 3, coordenação 2. Né? E no final da semana eu vou somar essa pontuação para que eu veja qual foi o número que eu fiz. Digamos que eu fiz 40 pontos. Então eu sei que essa semana foi pesada. Semana que vem ou eu mantenho ou eu diminuo. Então esse é um controle de endurance a nível de sistema energético. Com relação à carga, como a gente trabalha com muitos atletas, a gente usa o percentual vezes a repetição. Né? Ela é mais individualizada para eles, é a melhor carga. Com a elite a gente trabalha a absoluta, né? Para eles tem que ser essa carga absoluta. Tonelagem mesmo, né? Isso, a gente usou por um tempo, estava usando a frequência tempo de trabalho, que é o estado de prontidão, tendo em vista, cara, que, ao meu ver, a melhor maneira de você saber se o atleta está pronto para treinar, está bem para treinar, é a PSE. A PSE é fantástica, ela é simples, ela é prática e ela tem uma validade absurda. E controlando o treino. Então, por exemplo, o unwrap de 5 rounds de 1 minuto, né, tirozinho de bike, alguma coisa. A prova do BCC. Quando a gente pega o primeiro round do atleta, é o 100% dele. O primeiro round é o 100%, ele vai estar descansado, ele vai fazer bem, ele vai dar o sprint total. A partir desse momento, para eu controlar o volume ideal de treino, eu não tenho como saber o volume ideal. Eu não sei se um atleta está bem para fazer 5 séries, então está cada vez mais partindo para isso o treinamento, no dia do esporte. Como o atleta está no dia, é como eu vou treinar ele. Aí eu pego o 100%, digamos que é máximo de bike e o máximo de burp em 1 minuto. Não, 15 calorias de bike e o máximo de burp em 1 minuto. Tá? E nesse primeiro round ele fez a bike e aí fez 15 burps. Então eu tenho 100% dele, que são os 15. E aí eu vou colocar lá. Ele não pode cair mais de 20%. É quase então, uma autorregulação, né? Exato. Se ele cair 20%, ele já perdeu potência anaeróbica, já não vale mais a pena eu treinar ele. Valeu. No terceiro round, pô, mas tem mais 2, não tem problema. Aí o que eu posso fazer para ele cumprir o volume? Ele vai fazer esses 2 em ritmo de cooldown. Só para rodar. Não tem mais preocupação com o tempo, já vai fazendo remoção. Eu já otimizo aquele aeróbico depois, que é a recuperação ativa. Né? Então, são maneiras de você controlar a intensidade e o volume do treino. Às vezes você manda o atleta fazer por fazer, porque tem uma questão, além da intensidade e volume, existe a questão da qualidade. Então, se ele perdeu qualidade no treino,
já não vale mais a pena terminar. É a mesma coisa que eu pedi pro Bolt dar 20 tiros e, porra, no 10º tiro ele tá fazendo 100 metros para 20 segundos. Já não tem perdeu mais a especificidade. Perfeito, Acabou, perfeito. não vale mais. Eu sou um dos controles que nós usamos. Perfeito, perfeito. Tu consegue me indicar aí 3 treinadores que... Vai fácil, né? 3 treinadores que te inspiraram e te ajudaram na tua trajetória até o treinador que você é hoje? Cara, o Antônio Carlos Gomes, eu sou fã dele, não só pelo... é porque ele é um pensador da área, né, cara? Ele filosofa, né? Eu gosto. Ele, o meu pai, com toda certeza. Autores, né? Tem muitos autores que eu gosto muito de ler, mas eu vou falar o Éder, cara, porque ele é um cara que me instiga demais, sabe? Ele me joga coisa e fala, e aí, resolve isso aí, faz isso aí, vamos fazer. Então, querendo ou não, é um cara que eu trabalho com ele, mas ao mesmo tempo sou fã dele. Isso é um cara assim que, pra mim, é fantástico, tem ideias boas e é um cara curioso, eu gosto. E vai atrás, assim, ele vem com artigos. E eu não sei falar inglês, ele lê inglês e me manda os artigos. Pra mim fica melhor, entendeu? Tu então sabe eu falar vou pôr os 3. fala assim. inglês, mano. Cara, não sei. É Guerra Fria, né, cara? Rússia e Estados Unidos não se batem, não adianta. É de propósito. Entendeu? Mas assim eu vou falar eles por isso. Show. E livro? O que é que tu consegue me indicar de livro? Cara, livro área? esse aqui, ó. Esse aqui é do Antônio, ó. É de pliometria. Força, treinamento de choque. É do Verkhoshansky, que ele traduziu. Muita coisa da Rússia não chega aqui, né? Então, esses livros eles traduzem, é fantástico. E o Platnov, cara. Esse aqui pra mim é fantástico. Platnov. Eu tenho esse aqui. Ele é demais. Já é uma versão mais traduzida, esse aqui é clássico também. É do Bompa, né? Não, Zaxiowski? Zaxiowski. É um dos melhores biomecânicos do mundo. Fantástico, entendimento de força absurda. Tudo de lá, né, da Rússia. Bompa tem muita coisa boa. Tem o Weinig, que é um alemão. Alemão, né? Jorgen Weinig. É fantástico. Treinamento Ideal, acho que é um dos livros dele, né? Isso, exatamente. Um dos livros tá aqui, dele. Treinamento Ideal, esse mesmo. Esse mesmo. Sim, então, esses são alguns autores que a gente segue. Mas tem muita coisa, cara. Tem muitos autores bons aí falando. Show de bola. Cara, tá na tua hora, eu vou te liberar, que falta 1 minuto para as 8. 1 minuto pra live. Maratona mesmo. Mas, pô, eu queria falar muito mais, cara. Foi um prazerzão, viu, cara? Pessoal, aí, muito obrigado. Falar disso é bom demais, né, cara? A gente perde 3, 4 horas fácil, né? Obrigado por aceitar esse convite e por ter feito parte dessa grade com a galera. Beleza? Qualquer coisa a gente obrigado eu pelo convite. Outra, na próxima pra gente falar mais. Tamo junto nisso aí. Valeu, meu querido. Valeu, um abraço, mano. Galera, finalizando essa semana, tá, de entrevistas e contato com os treinadores do Brasil, foi sensacional esse contato que eu tive com todos eles. Muito pensamentos diferentes, pensamentos que se integram. O Bernardo, o Éder, Palomares, Neto. Então, essas lives todas elas estão sendo gravadas, né? Já estou com as passadas. E aí, quem quiser ter acesso a elas, entra lá no grupo do Telegram, o link está na bio. Nesse grupo, quem alimenta ele sou eu e o Raí, né, que foi o primeiro convidado da live. Então, a gente está alimentando ele quase que diariamente com conteúdo, artigos, PDF, indicação de livros que a gente tem em formato de e-book, e aí trocando ideias sobre vários assuntos. Então, entra lá que eu acho que é um canal direto para a gente... Faltou a minha história? Aí, eu vou fazer amanhã. Amanhã eu conto a minha história. Se ela vai descarregar aqui. Amanhã eu conto a minha história. Então, entra lá no grupo do Telegram e lá a gente vai ter um acesso direto comigo, com o Raí, pra gente... Tu vai me entrevistar? Beleza. Beleza? Então, entra lá no grupo do Telegram e quem sabe aí nas próximas semanas... Na verdade, o Raí tá fazendo, tá? Só para frisar, o Raí tá fazendo também uma semana do treinador com treinadores que não são da área do CrossFit, tá? Muito bacana, porque são treinadores que estão inseridos em outros esportes. Tem até treinador olímpico também, né, Raí? Paralímpico, se eu não me engano. Então, ele já montou a grade da próxima semana. Começa a partir da próxima semana. Cada